Olá, mais uma vez juntos para estarmos comentando e falando sobre a gloriosa e poderosa Palavra de Deus. É um prazer estar com você e um prazer muito maior ainda falar sobre as coisas de Deus. E hoje nós estaremos nos baseando no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 34. Estaremos falando sobre a Santa Ceia do Senhor. E é justamente esse o tema desta mensagem, falando sobre a Santa Ceia. Mas vamos direto ao texto da Palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 17 ao 34. Diz exatamente assim a Palavra de Deus. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Até aí o texto da Palavra de Deus, texto básico usado para a ministração, para a celebração da Santa Ceia do Senhor. Na Bíblia, existem outros textos que nós podemos estar utilizando para a ministração do cerimonial da Ceia do Senhor. Mas, no geral, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, é o mais utilizado, é o mais usado por nós, os cristãos. A Santa Ceia, ela foi instituída por Jesus na noite em que ele foi traído por Judas. Isso aconteceu no dia da Páscoa judaica. A Santa Ceia, ela foi ordenada por Cristo, para que sempre fosse realizada como uma forma de nós nos lembrarmos do seu sacrifício por nós lá na cruz do Calvário.
A palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer, não havia nenhum justo. Deus, olhando para a terra, não encontrou sequer nenhum justo. E a palavra de Deus também diz, lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia nenhum justo, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos nós pecadores, todos nós caminhando a passos largos para o inferno. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que aceitam as verdades proclamadas no Evangelho. Jesus, Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o nosso Remidor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que pagou o preço pelo nosso pecado. A Bíblia ainda diz que o preço da nossa salvação custou muito caro. Nossa salvação não foi comprada por ouro, por prata, por nenhum metal ou pedra preciosa ou nenhuma moeda de grande valor, porque nada disso poderia comprar o nosso resgate, poderia pagar pelo nosso pecado, nada dessas coisas poderiam nos redimir. A única coisa que seria capaz disso seria o sangue do inocente. E como não havia nenhum inocente sobre a face da terra, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que por nós morresse, para que por nós sofresse, para que por nós pagasse o preço e o resgate da nossa redenção. Então Jesus pagou pelo preço da nossa salvação. E é por causa disso que nós, cristãos, celebramos a Santa Ceia do Senhor nos dias de hoje, pois é como se fosse um memorial do grande amor de Deus para conosco, seus filhos, seus servos, seus resgatados, suas ovelhas do seu pastoril. A Santa Ceia, além de ser uma cerimônia de recordação, é um momento de comunhão na igreja e do fortalecimento da fé de cada um dos membros do corpo de Cristo. A Santa Ceia é um momento único, especial e que deve ser tratada com toda a nossa reverência e respeito. Sendo assim, vamos aprender um pouco mais sobre a Santa Ceia do Senhor. E para isso, precisamos fazer algumas perguntas e a própria Bíblia nos dará as respostas. E a primeira pergunta, então, que nós estaremos fazendo é a seguinte: o que é a Santa Ceia? Santa Ceia é uma festa memorial. Pelo menos isso é o que nos diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 25. Por sinal, nós já fizemos a leitura desse texto, mas vamos ler mais uma vez esses versos para que nós possamos entender um pouquinho mais do que de fato é a Santa Ceia do Senhor. O verso 24 diz assim: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Jesus quer que nós nos lembremos dele como aquele que deu a sua própria vida para que pudéssemos viver, para que a nossa aliança com Deus fosse restaurada. Quando os nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden, a comunhão com Deus, ela foi quebrada. O compromisso, a aliança com Deus, ela foi quebrada. E até que Jesus viesse
e derramasse o seu sangue inocente por nós lá na cruz do Calvário. E até que ele pagasse todo o preço, nós até então não estávamos restaurados. Mas quando ele pagou o preço, expressando aquela frase: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele instante, então, foi pago todo o preço pelo meu e pelo seu pecado. Não existe mais nada a ser pago, mais nada a ser feito, porque tudo foi pago, tudo foi perdoado lá na cruz do Calvário. A única coisa que nos resta, tão somente, para que nós possamos sermos privilegiados com esta bênção da salvação, para que nós possamos nos apropriarmos dessa bênção do perdão dos pecados, é tão necessário nós darmos credibilidade à palavra de Deus, darmos crédito ao Evangelho da salvação. E quando o ouvirmos, sermos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Porque quem convence o homem dessas coisas não é a sabedoria humana, não é a persuasão humana, mas é o Espírito Santo de Deus. Quando a palavra é exposta, quando a palavra é pregada, a fé vem ao nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Enquanto a palavra é ensinada, enquanto a palavra é pregada, enquanto a palavra é cantada, mas principalmente quando ela é pregada, quando ela é exposta, a fé automaticamente vem ao nosso coração. E o Espírito Santo trabalha nesta palavra por ele inspirada e nós vamos pouco a pouco sendo convencidos, orientados e quebrantados pelo Espírito Santo do Senhor. E assim, agraciados com essa palavra, nós abrimos o nosso coração e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim sendo, então, nós nos tornamos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, nascidos por Deus e feitos para as boas obras em Cristo Jesus. A Santa Ceia, ela é o momento em que devemos reconhecer, recordar que o seu corpo santo foi ferido e o seu sangue foi derramado lá na cruz para que fôssemos livres do cativeiro de Satanás. Isaías, no seu capítulo 53 e no verso 5, nos fala dessa forma: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esta é a grande realidade. E é por essa razão que o novo homem, a nova mulher em Cristo Jesus, são pessoas diferenciadas, são pessoas alegres, são pessoas felizes, são pessoas com um semblante vitorioso, porque Cristo nos transformou, porque Cristo mudou as nossas vidas, porque Cristo pagou o preço pelo nosso resgate, pela nossa redenção, nos comprou para Deus e nos tornou muito mais do que criaturas, nos fez filhos e filhas do Deus Altíssimo. E Jesus, ele foi transpassado, ele pagou o preço. Ele foi transpassado, ele pagou o preço por todas as nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos curados e continuamos sendo curados, porque Cristo realmente fez e continua fazendo coisas grandes, coisas grandiosas em favor daqueles que o recebem, em favor daqueles que dão credibilidade à sua palavra e respeitam a sua presença. Vamos então para a próxima pergunta, que é a seguinte:
Até quando a Santa Ceia do Senhor será celebrada? A Bíblia diz que a Santa Ceia deve ser realizada até que Jesus venha novamente. Isto é o que nos diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a Santa Ceia, além de ser um memorial, é também um ato profético, uma proclamação da volta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao celebrar a ceia do Senhor, a igreja mostra que mantém uma viva e firme esperança do retorno de Cristo. Ele prometeu que voltaria. E esse texto aqui, que nós acabamos de ler, fala que nós devemos estarmos comendo do pão, bebendo do cálice, ou seja, realizando este cerimonial de comunhão até que ele venha. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, mas por tudo que está acontecendo, nós sabemos que próxima está a volta, próximo se encontra o retorno do Mestre Jesus, porque a Bíblia, dia a dia, está se cumprindo. Tudo quanto nela está registrado está acontecendo literalmente ao pé da letra. E daí então nós vemos o quanto a Bíblia é verdadeira, o quanto ela é real, o quanto a palavra de Deus realmente é verídica e se cumpre dia a dia em nossas vidas. E ele prometeu que um dia voltaria. Ele disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei novamente para levar vocês, para que vocês estejam comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Esta foi a promessa que ele nos fez e ele vai cumprir a sua promessa, pois tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus prometeu tem se cumprido, tem se realizado. E essa promessa da sua volta, do seu retorno, não será diferente. Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E esta é a nossa grande expectativa, essa é a nossa grande esperança. E por essa razão, nós nos reunimos com alegria, com muita esperança, nesse ato cerimonial, nesse ato de lembrança, nesse ato memorial por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, mas também nesse ato profético, dizendo que Jesus voltará para nos buscar, para buscar os remidos e os lavados no seu próprio sangue. Mas quem pode participar da ceia do Senhor? A palavra de Deus nos afirma que todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. 2 Coríntios 5:17 fala da seguinte forma: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Cristo nos fez um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, uma nova criação para a honra e para a glória dele. Nós continuamos sendo imperfeitos. Nós continuamos muitas vezes cometendo pecados, mas a grande diferença é que nós não temos prazer na nossa imperfeição. A grande diferença é que nós não sentimos mais prazer no pecado. Muito pelo contrário, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós ficamos com um mal-estar muito grande, nós ficamos totalmente desequilibrados, desconcertados e prontamente nós nos recorremos aos pés do Senhor,
solicitamos a sua misericórdia, solicitamos o seu perdão e nós obtemos esse perdão, porque a Bíblia diz que o preço já foi pago. Ele pagou por todos os nossos pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Todos foram pagos lá na cruz do Calvário. Mas para que possamos obter o perdão dos nossos pecados, é necessário que haja um profundo arrependimento. É necessário que haja realmente uma confissão de pecados para que nós possamos obter o perdão por esses pecados. Mas isso não significa que porque tudo já foi pago, que nós devemos estarmos pecando voluntariamente e abusando do erro, abusando das falhas. De maneira alguma, não. Devemos nos esforçar para um viver santo e agradável na presença de Deus. Porém, se todavia nós viermos a pecar, nós viermos a errar, e a Bíblia fala que nós somos pecadores, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já cometeu o pecado e é o pecado da mentira, torna-se um mentiroso, torna-se um pecador na prática. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e é também o perdão dos nossos pecados se nós confessarmos e solicitarmos o perdão do Senhor com genuíno e verdadeiro arrependimento. Aí então nós somos purificados, nós somos perdoados e somos aceitos por intermédio de Jesus, por Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 28, nos ensina da seguinte forma: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos todos os dias fazermos uma autoanálise, contrastando o nosso viver, o nosso comportamento com aquilo que nos ensina a santa e gloriosa Palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo que em nós habita, pois nós somos morada, templo, santuário do Espírito Santo de Deus, nos trará à memória que nós erramos, que nós falhamos, trará uma certa inquietação em nosso ser, em nossa alma, em nosso espírito, e certamente nós estaremos nos aproximando do altar do Senhor, nos dobrando aos seus pés e confessando o nosso pecado com arrependimento e solicitando o perdão divino. E certamente o perdão de Deus virá sobre as nossas vidas, porque, conforme nós já falamos aqui, tudo já foi pago lá na cruz do Calvário. E este autoexame, esse examine-se o homem a si mesmo é fundamental, é de suma importância para que nós possamos estarmos participando de cabeça erguida da mesa da Santa Ceia do Senhor. Já aqueles que não reconhecem o sacrifício de Cristo ou se esqueceram dele, não são dignos de se assentarem à mesa do Senhor. Estes não podem e não devem participar da ceia do Senhor, mas somente os lavados e os remidos no sangue do Cordeiro. E como devemos participar da Santa Ceia do Senhor? Devemos participar da Santa Ceia do Senhor com dignidade. Sim, é necessária dignidade para participarmos da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 27 nos ensina da seguinte forma: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Não podemos nos assentar à mesa de qualquer maneira, para que não sejamos culpados de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O texto que nós lemos fala que devemos participar da mesa do Senhor de maneira digna e não de maneira indigna. A Santa Ceia ela é um banquete, ela é uma festa espiritual e não um banquete carnal. Então, por essa razão, é necessário que nós venhamos estarmos com muita dignidade
neste momento, participando desse ato, desse cerimonial, desse memorial de recordação do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então é necessário que haja alegria, é necessário que haja realmente essa dignidade de estarmos sentados à mesa do Senhor, com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração de servo, com o coração de serva, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas almas. E se nós somos servos e servas, e se Ele é o Senhor, devemos também estarmos perante a Sua presença, perante a Sua mesa, com reverência. 1 Coríntios 11, 28 ao 31, nos diz dessa forma: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Devemos examinar o nosso coração e as nossas atitudes, para só então nos assentarmos à mesa do Senhor. Existe algo que nos condene? Se existir algo que nos condene, precisamos nos arrepender e pedir o perdão imediato, para então comer e beber do cálice. Também devemos estarmos participando da mesa do Senhor, da Santa Ceia, com alegria e hinos de louvor. O texto de Marcos, capítulo 14 e o verso 26, diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Durante a celebração da Santa Ceia, Jesus e os seus discípulos cantaram um hino de louvor e adoração a Deus. Naquele momento ele se encheu de alegria, mesmo sabendo que lhe sucederia horas mais tarde. Ao cantar, Cristo encarou de frente a escuridão da noite, da dor e da morte, pois sabia que tudo estava nas mãos de Deus. E como ele, nós também devemos cantar. Para concluirmos esta mensagem falando sobre a Santa Ceia, nós queremos enfatizar que a Santa Ceia, ela é muito mais do que uma simples tradição dos crentes. É um momento de comunhão com os irmãos em Cristo e com o próprio Deus. Ela é a celebração da vitória que nos foi dada através do corpo e do sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, lá no Calvário. Ela, em outras palavras, é a festa da família de Deus. Que Deus continue a abençoar a minha, a sua, as nossas vidas, e que nós possamos, sempre quando tivermos oportunidade, estarmos participando desse momento ímpar, desse momento maravilhoso chamado Santa Ceia do Senhor, onde ali nós estamos dizendo ao Senhor: muito obrigado. Obrigado pelos seus feitos. Obrigado pela minha vida. Obrigado porque eu vivo, porque o Senhor deu a sua vida por mim. É essa a grande realidade. Lá no Calvário, Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele diz mais ainda: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então valorize o que Cristo fez por você na cruz do Calvário todos os dias, mas em especial no celebrar, no culto de Santa Ceia. Traga à sua memória, valorize com muito temor e tremor, com muita reverência, aquilo que Cristo fez por mim, por você, lá na cruz do Calvário. Que Deus
continue a te abençoar, que Deus continue a nos abençoar. E no final desta breve mensagem, nós gostaríamos que você esperasse um pouquinho, pois logo na sequência será executado um louvor, um clássico da música cristã. Bendito seja o Cordeiro, alvo mais que a neve. Será interpretado pela cantora Soraya Moraes. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. O Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão.